A graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? Palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Efésios capítulo 4, versículo 17 até o 32, amém? Que diz assim: Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém. A palavra do Senhor nos diz, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Na caminhada com o Senhor, ou você abandona tudo e segue Ele, como Ele diz, tome a sua cruz e siga-me dia após dia, ou não adianta dizer que ama, que está na caminhada, que vai ser salvo, sendo que continua praticando as coisas da velha vida. Se aceitou Jesus, não, se roubava e aceitou Jesus, não roube mais. Se vestia de forma errada, aceitou Jesus, não se vista mais uma forma que envergonhe o Espírito Santo. Se vivia em glutonaria, que não viva mais, como necessário, como o que o seu corpo precisa. Se vivia no vício de álcool e outras coisas, não viva mais. Se liberte, seja liberto em nome de Jesus. Peça ao Senhor que te ajude a ser liberto. Se você não consegue,
Pede ajuda para o seu líder espiritual, para o seu pastor, para a sua pastora. Peça a eles oração, fala, olha, eu não estou conseguindo romper, eu preciso sair disso, por favor, me ajuda, peça perdão ao Senhor. Ele fala na palavra dele que aquele, né, que reconhece o pecado, que confessa o pecado, que abandona o pecado, esse alcança misericórdia dele. Tudo que ele quer é que nós vivamos uma vida que agrade a ele. E ele sabe que todo ser humano tem as suas falhas, tem a sua cruz, né? Tem coisas que é mais difícil. Tem pessoas, por exemplo, que aceitam a Jesus e conseguem abandonar o vício do cigarro naquele dia. Nunca mais eles colocam um cigarro na boca, mas há pessoas que eles não conseguem, eles têm dificuldade, né? Uma coisa que deve ser vista com mais cautela ali pelo seu líder espiritual, né? Entender a raiz do problema, o que te levou a esse vício, a essa situação, o que te traz esse desejo de possuir as coisas que não são suas, o que te traz o desejo da ganância. E quando a gente vem para Cristo, a gente vem com a alma muito ferida, né, com muitos buracos, com muitos, né, um histórico muito grande de sofrimento, de dores, de perda, de abandono, de traições, né, uma bagagem espiritual dos nossos pais, uma bagagem espiritual dos nossos avós, né, uma bagagem espiritual sobre o nosso sobrenome, uma bagagem espiritual sobre o cordão umbilical de nossa mãe, né? Quando nós nos achegamos a Cristo, nós estamos muitas vezes muito sujos, muito contaminados, e às vezes nem é pelas coisas que nós fizemos, mas pelas coisas que os nossos antepassados fizeram. Por exemplo, há pessoas que não conseguem romper na fé por alianças feitas, alianças que eles não sabem, mas que foram feitas pelos seus pais, pelos seus avós, quando eles nasceram, né? Alianças ali, pactos com o inferno. E essa pessoa, ela não consegue romper. Ela quer, mas ela não consegue romper. Então, é necessário que esse pastor ore por essa pessoa, procurem a linhagem, procurem a raiz do problema, né, para poder haver cura para essa alma. Mas é importante que todos os dias nós renunciemos a nós, porque não existe aquele ser humano que, ai, eu amo jejuar, eu amo gastar o dia todo em oração, eu amo isso, aquilo, que não, não é que é um fardo, né? Realmente a gente ama a presença do Senhor, né? A gente reconhece o poder e a necessidade do jejum, mas a vida do cristão não é um mar de rosas, é uma luta contra a nossa carne. O apóstolo Paulo, um grande homem, né, de Deus, quantas maravilhas! Se pegasse um lenço dele, a sombra dele curava, né? Pegasse um lenço dele, colocasse no doente, essa pessoa ficava curada. Era um homem cheio do poder de Deus. E ele falava, né? O que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer isso eu faço. Né? Era uma luta todos os dias para ele conseguir viver uma vida que agradasse ao Senhor, né? E ele deixava claro que ele carregava ali o espinho na carne dele, onde o Senhor disse onde ele pediu para o Senhor tirar aquele espinho da carne, ele falou: eu não vou tirar, né? Que meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Então que você receba essa mensagem no seu coração, que nós venhamos a buscar todos os dias, né, o perdão do Senhor e uma nova chance, não para gastar, né, a misericórdia dele, mas para realmente a gente mudar e agradar a ele. Amém? O Eterno te ama.